Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que alegria ter você aqui para juntos estudarmos e meditarmos na Palavra de Deus. A Bíblia é mais do que um simples livro, ela é viva, transformadora e cheia de ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Aqui buscamos compartilhar reflexões, estudos, curiosidades e mensagens que vão fortalecer sua fé e te ajudar a crescer espiritualmente. Se você deseja entender melhor as Escrituras, se aproximar de Deus e descobrir como aplicar os ensinamentos bíblicos no seu dia a dia, você está no lugar certo. Aqui falamos sobre histórias inspiradoras, passagens que nos ensinam grandes lições e respondemos dúvidas comuns sobre a fé cristã. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Deixe o seu like, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos. Juntos, vamos aprender mais sobre a vontade de Deus e crescer na fé. Vamos lá! Mas antes de começarmos a leitura da palavra, eu te convido a fechar os seus olhos e juntos orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com o coração cheio de gratidão. Obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, que é viva, poderosa e capaz de transformar as nossas vidas. Peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie nesta leitura, trazendo entendimento, sabedoria e revelação. Que cada pessoa que está assistindo este vídeo sinta a Tua presença e receba a Tua paz. Abençoa cada lar, cada família, cada coração que está buscando mais de Ti. Que a Tua Palavra seja como luz para os nossos caminhos e fortaleça a nossa fé. Renova as forças daqueles que estão cansados. Traz esperança para os que se sentem desanimados e direcionamento para aqueles que precisam de respostas. Entregamos este momento em Tuas mãos e declaramos que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia. Daniel na Cova dos Leões. Esse relato poderoso, que está escrito no livro de Daniel, capítulo 6, versículos 1 ao 28, nos ensina sobre fé, obediência e a fidelidade de Deus mesmo em meio às adversidades. Vamos juntos explorar essa passagem e aprender como confiar plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Pegue sua Bíblia e venha comigo nessa leitura. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real:
Porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo, então, o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança, que o rei determine, se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E, pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Esse texto, encontrado em Daniel 6, narra um dos eventos mais marcantes da Bíblia: a história de Daniel na cova dos leões. Esse episódio destaca a fidelidade de Daniel a Deus, a inveja de seus adversários, a tentativa de manipulação do rei Dário, acima de tudo, a manifestação do poder divino para livrar aqueles que confiam plenamente no Senhor. A passagem começa descrevendo a estrutura administrativa do Império Medo-Persa, sob o governo do rei Dário. O rei decide estabelecer 120 presidentes para governar o reino, e sobre eles coloca 3 príncipes, sendo Daniel um deles. Daniel se destaca dos demais porque nele havia um espírito excelente, ou seja, sua sabedoria, sua conduta e sua relação com Deus faziam com que ele se sobressaísse em meio aos outros líderes. Isso desperta a admiração do rei, que já cogitava colocá-lo como principal autoridade sobre todo o reino. Essa promoção eminente de Daniel desperta inveja e ódio nos demais príncipes e presidentes, que passam a conspirar contra ele. Os inimigos de Daniel tentam encontrar falhas em sua conduta administrativa para acusá-lo diante do rei, mas não conseguem, pois ele era íntegro, fiel e irrepreensível. Isso mostra que Daniel não apenas era um servo de Deus, mas também um homem de caráter inquestionável,
alguém que desempenhava suas funções com excelência. Diante disso, seus adversários percebem que a única maneira de incriminá-lo seria através de sua fé, pois sabiam que sua devoção a Deus era inabalável. Assim, esses homens tramam um plano astuto e enganoso. Eles se dirigem ao rei Dário e o convencem a assinar um edito que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, pelo período de 30 dias. Quem desobedecesse a essa ordem seria lançado na cova dos leões. Essa lei, seguindo o costume dos medos e persas, não poderia ser revogada. O rei, sem perceber a verdadeira intenção por trás dessa sugestão, assina o decreto. Ao saber que a ordem havia sido assinada, Daniel não muda sua rotina de oração. Ele continua se dirigindo ao seu quarto, abrindo suas janelas em direção a Jerusalém e orando 3 vezes ao dia, como fazia anteriormente. Isso demonstra sua fidelidade inabalável a Deus. Daniel poderia ter orado em segredo, sem abrir as janelas, mas ele não estava disposto a esconder sua fé ou ceder ao medo. Sabendo que Deus era seu sustento e refúgio, Daniel escolhe continuar sua prática de oração publicamente, mesmo diante da ameaça de morte. Os inimigos de Daniel estavam atentos e logo o encontram orando. Eles então vão até o rei para acusá-lo, relembrando Dário da lei que ele havia assinado. O rei, ao ouvir a acusação contra Daniel, fica profundamente angustiado, pois percebe que foi enganado e que Daniel está em perigo por causa de sua própria decisão. Ele passa o resto do dia buscando uma maneira de livrar Daniel, mas, como a lei dos medos e persas era irrevogável, não havia nada que ele pudesse fazer. Sem alternativa, Dário ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões. No entanto, antes que isso aconteça, o rei expressa uma esperança surpreendente ao dizer: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Essa declaração sugere que, mesmo sem servir ao Deus de Israel, Dário já tinha ouvido sobre o poder do Deus de Daniel. De alguma forma, acreditava que um milagre poderia acontecer. Daniel é lançado na cova, e uma pedra é colocada sobre a entrada, selada com o anel do rei e de seus oficiais para que ninguém tentasse reverter a sentença. O rei, profundamente abalado, passa a noite sem comer, sem ouvir música e sem conseguir dormir, o que mostra o quanto ele estava aflito por Daniel. Na manhã seguinte, logo ao amanhecer, o rei corre apressadamente até a cova dos leões, se chama por Daniel com voz triste, perguntando se Deus havia sido capaz de livrá-lo. A resposta de Daniel é surpreendente. Ele responde ao rei, dizendo que Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, pois foi achada nele inocência diante de Deus e do próprio rei. Essa resposta não apenas revela a intervenção sobrenatural de Deus, mas também reafirma a integridade de Daniel. Ele não havia cometido nenhum crime contra o rei, mas estava sendo perseguido por sua fé. O rei, tomado de alegria, ordena que Daniel seja retirado da cova, e ao ser examinado, nenhum ferimento é encontrado nele, pois ele confiou plenamente em Deus. Isso reforça a ideia de que a fé verdadeira gera proteção e livramento divino, independentemente das circunstâncias. Após o livramento de Daniel, o rei Dário toma uma atitude drástica contra os acusadores de Daniel. Ele ordena que aqueles que conspiraram contra Daniel, juntamente com suas famílias, sejam lançados na cova dos leões. O texto diz que antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram, evidenciando que os leões estavam realmente famintos, e que o livramento de Daniel foi um milagre, e não uma coincidência. Por fim, o rei Dário escreve um decreto dirigido a todos os povos e nações, declarando que todos deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Ele reconhece que Deus é vivo, eterno, cujo reino nunca será destruído e que ele é poderoso para livrar, salvar e operar sinais e maravilhas no céu e na terra. Essa declaração demonstra como o testemunho de Daniel e sua fé inabalável impactaram o rei pagão, levando-o a reconhecer a soberania do Deus de Israel. O capítulo termina dizendo que Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa,
mostrando que aqueles que permanecem fiéis a Deus não apenas são protegidos, mas também são orados e exaltados. Essa passagem nos ensina diversas lições valiosas. Primeiro, destaca a importância da fidelidade a Deus acima de qualquer circunstância. Daniel poderia ter se escondido ou deixado de orar, mas escolheu permanecer firme em sua fé. Além disso, mostra que a integridade e a obediência a Deus podem gerar inveja e perseguição, mas aqueles que confiam no Senhor não são desamparados. Deus honra aqueles que são fiéis a Ele, livra-os de situações impossíveis e usa suas vidas para testemunho diante de reis e nações. Também aprendemos que Deus tem poder para fechar a boca dos leões que surgem em nossas vidas, sejam eles dificuldades, perseguições ou provações. Ele cuida dos seus servos e nunca os abandona. Por fim, vemos que a fé de um único homem pode impactar até mesmo governantes poderosos e levar o nome de Deus a ser glorificado entre as nações. Assim como Daniel confiou em Deus e foi fiel, devemos nos manter firmes em nossa caminhada com o Senhor, independentemente dos desafios que surgirem. Deus continua sendo o mesmo e ainda realiza grandes livramentos para aqueles que colocam sua fé nele. Antes de encerrarmos, eu te convido a fechar os seus olhos e juntos orarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos achegamos a Ti, em humildade e gratidão, reconhecendo que Tu és o Deus vivo, eterno e soberano sobre todas as coisas. Teu reino não tem fim, e o Teu domínio permanece para sempre. Assim como livraste Daniel da cova dos leões, cremos que és poderoso para nos guardar em meio às provações e dificuldades da vida. Pai, ajuda-nos a ter um coração fiel como o de Daniel, que não se deixou corromper pelo mundo, mas manteve sua integridade e compromisso contigo, mesmo diante de grandes desafios. Dá-nos, Senhor, um espírito excelente, para que possamos nos destacar não por nossa força, mas pela Tua graça e sabedoria que opera em nós. Sabemos que muitas vezes enfrentaremos inveja, perseguições e injustiças, como Daniel enfrentou, mas que, assim como ele, possamos confiar inteiramente em Ti, sem medo das consequências de servir ao Teu nome. Que jamais deixemos de orar, buscar a Tua presença e Te adorar, independentemente das circunstâncias. Senhor, ensina-nos a sermos constantes na oração, a depender de Ti em todo o tempo, a não temermos os decretos dos homens quando tentarem nos afastar de Ti. Que possamos, como Daniel, manter nossa devoção firme, sabendo que és o nosso refúgio e fortaleza. Pai, fortalece-nos para que, quando estivermos cercados pelos leões das adversidades, possamos descansar na certeza de que Tu és o nosso libertador. Sabemos que foi a fé de Daniel que o preservou, pois ele confiava plenamente em Ti. Da mesma forma, queremos crer sem duvidar, sabendo que Tu és capaz de nos guardar e nos livrar de todo o mal. Que o nosso testemunho, como o de Daniel, possa impactar aqueles ao nosso redor, para que vejam em nós a Tua luz e o Teu poder. Que possamos ser instrumentos de transformação e que muitos possam reconhecer que Tu és o Deus verdadeiro, que salva e opera maravilhas. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que estás conosco em todas as situações. Mesmo que venham desafios, perseguições e dificuldades, confiamos que és fiel para nos sustentar e nos fazer prosperar, assim como fizeste com Teu servo Daniel. Recebe nossa adoração e nossa gratidão, pois somente a Ti pertencem a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado a todos que permaneceram até aqui, refletindo sobre essa poderosa mensagem de fé e perseverança. Que possamos levar para a nossa vida o exemplo de Daniel, confiando em Deus em todo o tempo, mesmo diante dos desafios. A fidelidade a Deus nos sustenta, e sua graça nos livra de qualquer cova dos leões. Que Deus os abençoe grandemente.